Olá, estamos iniciando aqui o nosso papo de impacto. É um prazer aí poder falar que hoje a gente tem um ecossistema de impacto com empreendedores, com grandes empresas, com organizações sociais, com governo, acreditando nessa pauta de fazer avançar o impacto socioambiental, principalmente o impacto socioambiental movido pelas empresas. E aí a gente tem grandes empresas fazendo isso, tem pequenos negócios já nascendo com esse DNA, e hoje a gente convidou o Pedro Telles, que tem uma trajetória muito legal, né, em temas de impacto socioambiental, ESG, e vai compartilhar hoje com a gente. E aí, Pedro, além de dar as boas-vindas, eu queria que você já contasse um pouco da trajetória do Pedro para chegar na posição que você está hoje na Movida, mas como é que foi o seu caminho até aí? Maravilha. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre importante a gente ajudar e ampliar toda a comunicação, porque a gente precisa de todo mundo aí também nessa trajetória. Para contar um pouquinho, hoje eu sou responsável pela área de sustentabilidade aqui na Movida, mas esse caminho aí vem de, eu acho que a melhor forma de começar a contar, aí voltando desde o início mesmo. Eu, na verdade, sou do interior do Rio, nasci numa cidade chamada Volta Redonda. Mudei para o Rio para fazer economia, então eu sou economista de formação. E foi a partir daí que eu comecei a me encontrar e me conectar com esse mundo de impacto. Então, a PUC ela tem uma matéria, matérias extras para um domínio adicional. E aí, graças à minha sócia na época e algumas professoras que entraram pelo caminho, a gente acabou embarcando de vez nesse mundo do impacto. Foi o primeiro passo da minha trajetória dentro desse mundo. A abertura de uma empresa, que na época era o Compras do Bem, um marketplace para trabalhar serviços e produtos de impacto socioambiental. E foi a partir daí que o mundo de impacto se abriu, as conexões começaram, o interesse, a paixão também, né, por trabalhar com isso tudo, foi embarcando de vez na minha vida. E a ponte para o Sistema B, que é a organização que cuida do movimento global de empresas B certificadas aqui no Brasil, ela veio a partir daí. Então, fiquei aí um pouco mais de 5 anos com o Sistema B Brasil, entre trabalho voluntário, entre projetos, entre gestão, entre tudo que faz parte ali da organização. E depois do Sistema B, pulei para a Movida para trabalhar numa empresa B certificada, para cuidar da área de sustentabilidade por aqui. E já estou aqui desde novembro de 21. E tem sido aí um grande prazer trabalhar também do lado da empresa, sendo uma empresa B certificada, né? Já tinha sido a organização que certifica. Então, essa troca também é bem legal e vem muito dessa fonte. Bem legal, Pedro, bem legal. E aí pensando nisso, né, nessa sua trajetória para além da Movida, quando eu penso também no histórico, aí eu estou 20 anos trabalhando com vários nomes que foram mudando, né? Então hoje a gente tem o ESG, que a gente vai qualificando e dando alguns passos conforme também muda a nomenclatura, né? Teve a sustentabilidade, antes disso a responsabilidade corporativa, e quando o Impact Hub começou há 16 anos em São Paulo, em Londres, a gente via uma dificuldade, assim, a gente via alguns heróis dentro das grandes empresas trabalhando essa pauta. Queria te escutar um pouco de como é que você vê a evolução dessa pauta responsabilidade corporativa, sustentabilidade, ESG nas empresas, assim, como é que você acha que a gente já superou, né, e que ainda falta superar para essa agenda ser ainda mais estratégica dentro das grandes empresas? Maravilha. Eu acho que a gente está vivendo agora um boom que ele só é possível e só foi possível porque as várias organizações, assim como vocês do Impact Hub fizeram, foi construir a base que essa discussão foi se tornando aí em cima disso. Então, a gente costuma falar que são discussões recentes, né? Que o termo ESG é recente, que tudo está crescendo e realmente virou aí exponencial de uns tempos para cá, mas é uma discussão muito antiga, né? Ela é feita e ela é construída há muito tempo.
Então, acho que a gente viveu esse momento em que eram poucas pessoas que sabiam muito. Isso está se ampliando para cada vez mais pessoas tendo interesse, começando a discutir, empresas que estão se envolvendo, e está se tornando um pouco mais comum no nosso dia a dia. Mas acho que agora a gente está exatamente nesse momento que cresceu o interesse e a gente está com esse desafio de transformar o interesse em prática, o interesse em ações, o interesse nesse conhecimento que foi construído durante tantos anos, que isso também cresça junto com a vontade que a gente viu que já está crescendo. Então, eu vejo o momento como um momento muito bom, porque a gente sabe que está todo mundo cada vez discutindo mais, mas é especialmente nesse momento que o cuidado é muito importante, né? Porque ele não pode parar por aí. A gente precisa entender, usar esse boom de atenção, mas para tornar numa coisa perene que vai continuar independente do que aconteça daqui para frente. Porque a gente sabe que são desafios que não são resolvidos rápidos, a gente sabe que são ferramentas e certificações e tantas outras coisas que ainda precisam também fazer mais parte, isso é cada vez mais compreensível dentro do dia a dia das empresas e de todos os lados. Então, eu vejo um momento que é quase como a gente viveu, a gente foi crescendo aos pouquinhos, o tema sendo cada vez mais debatido. Em um certo ponto, isso cresceu de uma maneira mais exponencial. A gente tem o ESG aí ajudando nesse crescimento exponencial, principalmente por falar uma linguagem de mercado que eu acho que ajuda no meio das empresas. Mas a gente está vivendo agora esse momento que, beleza, me interessei, estou querendo, entendi que meus clientes querem, que meus investidores querem, que meus fornecedores querem, que meus colaboradores querem. Agora, o que eu faço com isso tudo? Agora, como que eu transformo isso em prática? Então, participando de vários desses ciclos, aí a gente está presente tanto em momentos mais iniciais, mas a gente, como uma empresa B certificada e com o tanto de trabalho que a gente já conseguiu desenvolver, a gente vê muita gente chegando para se juntar. E é isso que a gente quer mesmo, né? A gente quer que cada vez mais pessoas se juntem, mas o desafio principal é aproveitar esse crescimento e transformar em prática, porque o interesse é ótimo, mas sem as iniciativas a gente não vai conseguir cumprir com o que a gente precisa. Perfeito, legal, legal, Pedro. E uma dor comum que a gente vê nas empresas que internalizam isso, né, e já tem isso no DNA, ao ponto, como vocês, né, da Movida, de chegarem a ser descertificadas, então isso já faz claramente parte da estratégia da empresa, é que as grandes empresas hoje não trabalham sozinhas, né, ela tem cadeias de fornecedores, parceiros comerciais na outra ponta. Como é que você vê esse desafio, né, de trabalhar junto com toda a cadeia de valor aí onde a Movida atua? Você já fez que funcionou? Quais são os desafios que ainda estão presentes ao tentar trazer para essas práticas seus fornecedores, parceiros comerciais e outros atores aí da rede de vocês? Tem um jeito legal de começar contando por um reconhecimento que a Movida recebeu no começo desse ano. A gente participa de um programa do CDP, que é o Carbon Disclosure Project, trabalha mudanças climáticas, acho que é uma das principais organizações que trabalha mudanças climáticas no mundo. A gente participa não só avaliando a Movida, mas participando do CDP Supply Chain, que é focado na cadeia de fornecedores, para engajar a nossa cadeia também no programa que a gente participa. No começo desse ano, a gente foi reconhecido como um dos líderes dentro desse tema. Eles avaliam não só a nota geral da Movida, mas também a nota especificamente de engajamento de cadeia de fornecedores. A gente ficou com essa nota A, que é a nota máxima que o CDP dá. E esse programa ele ajuda e deixa de forma bem concreta o que a gente acredita que precisa ser feito. Porque a gente participa do CDP desde 2019, desde 2020, a gente faz isso para dentro da empresa, a gente se apoia e encontra no CDP as referências, os próximos passos, como que a gente vai continuar crescendo a nossa estratégia. E como a gente acredita nisso para a gente acredita que isso vai tanto gerar valor para a nossa cadeia, mas também acredita que a gente precisa embarcar tudo para ter o impacto máximo que a gente pode ter como organização.
Então, é um passo a passo que eu acho que tem que ser o modelo de tudo que a gente faz, né? Você faz, você experimenta, você vive aquilo e você convida a sua cadeia para, de forma conjunta, participar disso. Porque a gente convida os nossos principais fornecedores para fazer parte desse processo, mas a gente prepara webinars de treinamento, a gente prepara conteúdo para ajudar eles a participar do processo. A gente analisa esses resultados aí dentro das nossas metas da empresa, de acordo com cada vez vai saindo do ano. E com isso a gente vem conseguindo crescer, e isso foi um dos passos ali do nosso reconhecimento. A gente está conseguindo crescer não só a nossa porcentagem de pessoas que a gente convidou e que estão se engajando, que estão respondendo ali com qualidade, a gente está conseguindo crescer também o número total de pessoas que a gente, de organizações que a gente convida para participar com a gente. Então, acho que esse é um modo que é importante, mas e aí, óbvio, permeia todos os detalhes, né? É ter número, é ter meta, é ter esses indicadores e convidar para dentro, mas também considerando o que você já faz, que eu acho que tem um ponto de alinhamento aí também com estratégia. Bem interessante. Muito bom, Pedro. É bem inspirador, assim, né? Ouvir a história aí da Movida, que já deu tantos passos nessa direção e pode ajudar outros mesmo, né? A se inspirarem, aprenderem. Acho que o caminho vai ficando mais fácil para quem resolve embarcar nessa jornada, né? Porque outras empresas já deram os primeiros passos, já bateram cabeça e podem compartilhar aí um pouco desse aprendizado. Além dos fornecedores e empresas, né, que estão na cadeia, a gente tem outras conversas. O Impact Hub acaba trabalhando com algumas grandes empresas que têm muito impacto na comunidade local. Então, e buscando formas de integrar o S, né? Às vezes a gente vê que o E e o G são relativamente mais fáceis, eles são mais fáceis de quantificar, conversam melhor com o mercado, e o S ainda existem muitas dúvidas de como fazer. Então, a principal demanda que a gente recebe no Impact Hub é: bom, avancei no E, avancei no G, como é que eu faço com o S, né? E a gente faz um trabalho muito de desenvolvimento local mesmo, de fortalecimento da comunidade, que no longo prazo é bom para todo mundo, né? Não dá para você criar uma empresa forte, resiliente, no longo prazo, se você tiver numa comunidade que está sofrendo, que está com vários desafios. E queria entender um pouco de vocês na Movida. Como é que vocês trabalham com comunidade local, com as pessoas do entorno das lojas, enfim, pode ficar à vontade para falar um pouco mais da operação da Movida, porque a gente, né, os leigos vão entender da locação de veículos, mas enfim, como é que funciona mais essa operação, e quando a gente fala em comunidade local, em quem você pensa, né? Maravilha. Esse naturalmente tem que ser o começo da resposta, porque a gente tem um modelo peculiar que as nossas comunidades locais acabam quase se tornando o país, né? Porque a gente está falando de mais de 200 operações espalhadas pelo país todo, presença em basicamente todos os estados. A nossa sede fica dividida aqui entre São Paulo e Mogi das Cruzes, coladas, então a gente vai ter tanto iniciativas direcionadas próximas das sedes, que é onde se concentram a maior parte dos nossos colaboradores, mas a gente também quer que isso cresça e que isso acompanhe também a nossa presença espalhada pelo país. Então, quando a gente olha de um ponto de vista de estrutura, o primeiro passo que é mais importante para a gente é contar sobre o Instituto Júlio Simões, que é um instituto que a gente é mantenedor junto com as outras empresas da holding que a gente faz parte, e que ele se torna o braço de atuação social de todas as empresas do grupo e que a gente alimenta através dele. Então, parte dali, e aí até tem um convite geral para acessar todos os detalhes do Instituto Júlio Simões que ficam ali dedicados no site deles, mas parte disso vai se materializar em organizações perto da nossa sede, que a gente apoia, seja diretamente ou através de programas, mas também como que a gente cresce essa expertise para estar cada vez em mais lugares. Então, acho que um grande exemplo de como a gente consegue casar tanto o nosso modelo de negócio, quanto a nossa capilaridade, quanto um dos maiores poderes que a gente tem como empresa, que é de crescer todas essas pessoas que trabalham com a gente, é o programa Você Quer, Você Pode,
que é um programa de inclusão produtiva focado em jovens em situação de vulnerabilidade, que a gente desenvolve já tem 2 anos. A gente capacita esses jovens direcionados a habilidades para o mercado de trabalho, aí potencialmente para eles se tornarem parte da Movida ou parte do grupo de Simpar, que a gente integra, mas também torcendo para que, de maneira geral, eles consigam aí se recolocar dentro desse mercado de trabalho como um todo. Porque a gente entende que a gente tem esse modelo de... São mais de 6 mil pessoas que fazem parte da Movida hoje, e posições que, junto com o crescimento que a gente teve nos últimos anos, cada vez mais a gente passa a ter uma vaga, uma posição, uma nova loja, um novo formato. Então, a gente quer aproveitar essa estrutura que a gente tem para apoiar isso da melhor forma, e a gente entende que essa interação para ajudar a preparar esses jovens para o mercado de trabalho é uma das grandes formas que a gente tem quando a gente fala da comunidade local, ou do entorno que a gente está, ou do como que a gente tem essa possibilidade de crescer junto com eles. Então, vai do todo, né? A gente fala de comunidade local, a gente, por exemplo, dentro da definição do sistema B, a gente considera aí até os fornecedores e tudo que a gente está mapeado, então tem todo esse trabalho, mas que a gente entende que culmina aí principalmente com a gente conseguir usar a força para gerar emprego de qualidade, para gerar essa inclusão e para gerar o todo que a gente sabe que uma empresa como a nossa tem a capacidade de fazer. Muito bom, Pedro. Uma pergunta agora mais pessoal aí, né? Eu entendo que quando a gente trabalha com significado, com paixão, como você, a vida pessoal e profissional se misturam muito, no sentido, né, os valores e as práticas que você vive na empresa não podem ser muito diferentes do que você vive fora dela, né? Então, como é que esse trabalho com SG, aí pensando na sua carreira mesmo pré-movida, né, influenciou a sua vida pessoal? Tanto coisas que você aprendeu na vida pessoal trouxe para a empresa e o caminho inverso também. A gente costuma brincar que tem aquela frase, né, que trabalha com o que você gosta, você não vai trabalhar um dia da sua vida. A gente costuma brincar que é, na verdade, o oposto, né, que trabalha com o que você se importa tanto que você vai ficar trabalhando 24 horas por dia, de madrugada, vai querer ver no final de semana, vai querer continuar, porque, né, vai ajudar, vai ser bom. Então, é de fato uma decisão aí que trabalhar dentro desse meio que acaba, pelo menos aí pessoalmente, crescendo a vontade de trabalhar, crescendo o quanto eu quero que os resultados e as metas que a gente tem, o quanto que isso tenha funcione, porque está muito conectado com o que eu acredito que a gente precisa como sociedade, o que a gente precisa como, enfim, pessoas, planeta e um todo. Então, as duas coisas elas acabam se misturando muito e acaba virando um pouco de combustível também. Então, recentemente, eu virei pai pela primeira vez, minha filha tem um ano e meio, e é muito difícil não pensar sobre como todas as coisas que eu estou fazendo puta, não, porque realmente a gente precisa montar, porque como é que vai estar daqui a 20 anos? Como é que vai estar para ela? Como é que vão estar todas as coisas? Então, esse tipo de sentimento, ele fica muito presente no nosso dia a dia para quem trabalha com isso. Assim, de ter vários pontos, até de você chegar a se emocionar um pouco das coisas que você vê acontecendo, de quando você consegue colocar em prática, de quando você vê os resultados, porque você sabe que aquilo está conectado com tudo. E esse gostinho, esse sentimento, eu acho que é parte do que a gente quer ver se espalhar por aí. Então, é quase como um bichinho que te pica, de depois que você toma gosto por isso, você não quer voltar atrás. Então, seja no meu dia a dia, com amigos, com família, óbvio que a gente se controla ali para não virar o chato de ficar falando sobre isso o tempo inteiro, né? Mas seja no dia a dia com amigos, com família, ou especialmente dentro da empresa, eu acho que uma das forças que a gente tem é fazer esse gostinho ser sentido por cada vez mais pessoas, de o que é a força que é você usar o seu trabalho para resolver um problema, para apoiar uma mudança positiva, para crescer os benefícios e o impacto que você tem como um todo, e mostrar o quanto isso está conectado com a sua vida, com a perenidade da sua empresa, de você como pessoa, de você como um todo. Então, fica muito difícil de separar as duas coisas. A gente se esforça bastante, porque é importante também, né? Não ficar parecendo que trabalho é só, que a vida é só o trabalho, que o trabalho é só a vida.
mas é muito forte usar essa conexão também a favor. Então, a gente discute sempre aqui com outras pessoas que também trabalham no meio como que a gente pode deixar isso mais saudável possível, mas enquanto a gente usa isso como a potência que é de ter essa vontade de transformar as iniciativas cada vez em mais resultados. Então, se mistura bastante, é muito bom, recomendo, mas a gente tem que ter todos os cuidados também de como é que a gente faz isso ser sustentável em todos os sentidos da palavra e se tornar perene, assim como a gente quer que as estratégias empresariais sejam perene, e a gente olhe isso para a gente também. Sim, sim. Não, a qualidade de vida também é importante, né? Senão a gente não chega muito longe. Exatamente. Muito bom, Pedro. E a última pergunta é sobre o futuro do ESG nas empresas. E aí é menos uma pergunta preditiva, mas mais do seu sonho mesmo, né? Entendendo aí que as lideranças nas empresas vão criar esse futuro, qual que é o seu sonho, né, de ESG nas empresas? Assim, o que que você almeja, o que que você acha que é onde a gente pode chegar quando essa pauta estiver ainda mais presente na vida de todo mundo? É contraintuitivo, mas o meu sonho é que essa área não precisasse existir dentro das empresas. É quase assim é um trabalho para que não seja necessário esse tipo de trabalho, mas eu acho que esse é o ponto que a gente precisa chegar. E os modelos, eles precisam estar pensados para que isso seja parte do como a gente analisa negócios de uma maneira geral, de como a gente olha números de uma maneira geral. Eu acho, inclusive, que essa é um dos pontos fortes que a gente tem como modelo aqui na Movida. A estrutura ela está pensada para a área de sustentabilidade ter um olhar para o todo da empresa, mas se conectar com as áreas que são quem de fato vão realizar as iniciativas. E eu acredito que isso ajuda e que precisa ser assim para que a gente não se torne uma área que está ali no cantinho e que a gente sabe, que a gente entende, que a gente faz. E assim, o importante é sempre fazer, então, como estiver funcionando, que a gente siga assim. Mas eu acho que o sonho e o formato que a gente precisa é que isso esteja espalhado, que isso esteja internalizado na empresa como um todo, de um jeito que talvez nem precisasse ter uma área que é dedicada exclusivamente para isso. Porque a gente está discutindo coisas que são para a empresa toda. Aqui dentro da estrutura, a área de sustentabilidade, eu fico direto com o nosso CFO, numa estrutura que a gente tem um comitê de assessoramento ligado ao conselho, que é presidido pelo nosso CEO, que é coordenado por um conselheiro da própria holding, que tem conselheiro independente, para a gente olhar os indicadores da empresa inteira, olhar tudo quanto é número que tem, mas montar grupos de trabalho e atuar de fato com cada uma das frentes. Então, óbvio que a gente discute os indicadores de diversidade, mas vai ser o time de gente e gestão que vai tocar as iniciativas. A gente discute emissões dentro da operação, mas é o time de operações que vai implementar as melhorias para melhorar nossas emissões. A gente precisa estar em conexão com a ponta, porque aí sim a gente está falando de incluir dentro desse negócio. Incluir dentro do planejamento, que esteja na cabeça de todo mundo, porque está todo mundo enxergando o valor que isso tem, e isso aí sim se transforma em iniciativas que são cada vez mais olhando e mirando esse longo prazo da qualidade. Então, a nossa área ela tem esse desafio de, primeiro, você tem um trabalho muito grande de internalizar isso para todas as empresas, porque não são todas as empresas que já estão nesse nível ou nesse ponto de iniciativa, mas se internalizar para que isso possa aos poucos realmente ser puxado pelas áreas, porque o time comercial vai olhar os dados, porque o time de operações vai estar sabendo que isso é importante, porque o time de gente de gestão já está analisando e discutindo tudo isso. Então, acho que é um pouco de onde eu gostaria que caminhasse, e eu vejo muita gente caminhando para essa direção, mas que obviamente tem muito trabalho pela frente antes que a gente possa discutir um mundo aí que não precisa de áreas de sustentabilidade ou de ESG dentro da empresa. Legal, Pedro. Super inspirador aí te ouvir. Acredito muito no potencial das empresas para fazer essa transformação, porque a gente tem muitas pessoas como você dentro das empresas vivendo isso intensamente, né? E de um lugar muito genuíno, assim, de criar a transformação que quer ver no mundo, de usar toda a estrutura,
capacidade empresarial mesmo, né, de negócio das empresas para fazer mudança. Então, queria agradecer imensamente sua participação aqui no nosso Papo de Impacto. A gente segue a conversa aí por outros meios. Enfim, muito obrigado, Pedro. Grande abraço. Eu que agradeço, Henrique. Obrigado pelo convite. Fica aí o convite também para todo mundo que quiser interagir, conhecer mais a Movida. Estamos super à disposição. E o convite final para tudo isso que eu falei está em detalhes, em números, em contas, dentro do nosso relato anual integrado que a gente publica sempre. Então vamos adorar e ter sempre trocas aqui à disposição para quem quiser interagir também. Obrigado e parabéns pelo trabalho, importantíssimo a gente comunicar para todo mundo.